Bem-vindos mais uma vez ao canal do Núcleo Companhia das Índias. Continuamos neste programa a série de entrevistas Justiças em Xeque sobre o conceito de justiça em diferentes tempos e espaços da época moderna. No nosso sexto encontro, nós conversamos com Renato Franco, professor de História do Brasil Colonial no Instituto de História da UF, tanto na graduação quanto na pós-graduação, desde 2013. Renato também é diretor da EDUF há cerca de 3 anos, uma atividade que tem lhe ocupado muito. Renato possui trajetórias de pesquisas que abrangem a dinâmica social em torno das crianças expostas em Vila Rica, no século XVIII, e também as casas de misericórdia na América Portuguesa. Nos últimos anos, em parceria com Silvia Patuzzi, nossa última entrevistada, ele alargou os interesses para a história global e para a história intelectual em torno da questão da pobreza no mundo ibero-americano. Muito obrigado, Renato, por aceitar o nosso convite. Eu acho que nós temos aqui uma ótima oportunidade de relacionar diferentes tipos de história sobre os temas da piedade religiosa, da justiça, que, na verdade, tem a sua contraface, não é? Ou o seu complemento na misericórdia, né? Também da história política, e tudo isso, em especial, no Reino de Portugal e na América Portuguesa. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom debate. Vamos iniciar essa conversa com 2 imagens que vêm da bandeira ou também do chamado pendão da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Os pendões ou bandeiras da Misericórdia eram utilizados nos cortejos em que esta entidade participava e promovia, e podemos imaginar a importância das procissões no reinado de Dona Maria I, na segunda metade do século XVIII, também conhecida como a Piedosa. Sobre o objeto que vemos na tela, ele está hoje no Museu de São Roque, na capital portuguesa, Lisboa, e apresenta 2 pinturas a óleo sobre tela, com dimensões de 67 centímetros de altura por 87 centímetros de largura, e equivalem essas imagens à frente e ao verso do pendão, como nós observamos. Elas foram feitas, não é? Essas imagens, em 1784, por Bernardo Pereira Pegado e Manuel Pereira Pegado. Talvez eles tenham sido parentes próximos, nós não sabemos disso, sabemos apenas que Bernardo pintava para várias igrejas de Lisboa na época. Abaixo das imagens, há 2 escritos em latim. No da esquerda, nós podemos traduzi-lo como algo como fugiu para refugiar-se sob a proteção da Santa Mãe de Deus. E no escrito da direita, traduzindo, seria nós por suas feridas. A iconografia das bandeiras da Misericórdia de Lisboa foi fixada desde 1576, no reinado de Dom Sebastião, tendo à direita da primeira imagem a representação de um rei, com a coroa posta no chão, e também uma rainha, em memória dos reis de Portugal, Dom Manuel I e Dona Leonor, no início do século XVI, fundadores dessa instituição. Também vemos na imagem da frente, à esquerda, as figuras de um papa, um bispo, um religioso da Ordem da Santíssima Trindade, todos agachados. Mas vamos ouvir o Renato explorar mais essas 2 pinturas, a da frente e a do verso, e aprender um pouco com ele. Rodrigo, em primeiro lugar, essa iconografia é uma iconografia fixada na Baixa Idade Média, né? Então, basicamente, ela é de influência italiana e ela diz respeito, é uma espécie de metáfora daquilo que a gente entende como, ou do que se entendia por misericórdia durante a Idade Moderna, né? Efetivamente, ela representa um momento muito interessante, porque indica, de antemão, uma radical alteridade daquilo que se entende por pobreza, justamente dentro daquilo que você está dizendo, né? Ou seja, o que está sob o manto da mãe, a grande intercessora que, na verdade, orienta todo esse programa iconográfico, são
figuras ligadas à aristocracia civil e religiosa e, portanto, fazendo referência justamente a essa grande metáfora, a esse sentido maior de que, em alguma medida, todos são pobres em relação aos outros, né? Então, a pobreza traz, de antemão, uma característica que é muito bem representada nesse programa iconográfico, que é a característica relacional, né? Que muito bem trabalhada pela teologia, muito bem trabalhada pelo direito, mas também trabalhada pela iconografia. Então, veja, esse é um programa que é fixado, como você bem disse, no fim do século XVI. Esse frade trinitário aí provavelmente não existiu historicamente, é uma invenção da iconografia da misericórdia de fins do século XVI, mas indica, em alguma medida, como esse programa tem longevidade, efetivamente, porque em fins do século XVIII a gente tem um modo de representação que ainda permanece sob as mesmas bases, em que a centralidade é dada pela metáfora da caridade, né? Se você fez referência ao reinado de Dona Maria I, Tiradentes, que é uma figura muito conhecida da historiografia brasileira, da história brasileira, Tiradentes foi levado ao suplício pela Misericórdia do Rio de Janeiro com uma bandeira processional da Misericórdia que, em alguma medida, mostra esse mesmo programa iconográfico, o que, já em alguma medida adiantando, mostra também que essa é uma devoção controlada por todo o Império a partir de 1498, ou seja, misericórdia significa, no Império Português, santas casas de misericórdia, e que, portanto, tem um programa comum, uma linguagem comum que se estabelece pelos quatro cantos, que é muito importante para a identidade do Império Português, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso. Mas eu queria chamar a atenção para essa figura embaixo também, um pouco na direção dessas coisas que a gente vem falando, né, dessa radical alteridade do que se entende por pobreza, porque esse é um preso, né, e ele vem justamente, ele é pensado do programa ou da organização da sistematização feita por Tomás de Aquino no século XII, das obras de misericórdia, né? As 7 obras de misericórdia corporais, as 7 obras de misericórdia espirituais, e uma das obras de misericórdia corporal é visitar os encarcerados, né? E uma obra de misericórdia por excelência, inclusive na base da história das Santas Casas, o primeiro grupo de desamparados cuidado pelas Santas Casas de Misericórdia foram os presos, né? Sobretudo porque eles ficam, diferente do que ficam hoje, mas ficavam absolutamente desamparados das famílias. Caso não houvesse famílias que os acolhessem, eles dependiam da piedade dos outros para alimentação, para assistência jurídica, e as Santas Casas de Misericórdia eram instituições importantes para oferecer esse programa a esse público. Então, veja, no verso da Nossa Senhora da Piedade, né, justamente numa remissão à ideia de lástima, de condoimento, do sentimento da mãe que perde o filho. Mas eu queria deixar claro também, que já de antemão, que eu não me considero exatamente um especialista nas Santas Casas de Misericórdia, ou na história das Santas Casas de Misericórdia, porque eu entendo que esse tenha sido, ou venha sendo, um programa de pesquisas muito aprofundado, sobretudo em Portugal, por uma série de historiadores desde o fim dos anos 80, e que as misericórdias, para mim, têm essa função, Rodrigo, mais para tentar compreender o que se entende por pobreza, porque elas são locais muito importantes
de emissão daquilo que se entende por pobreza na época moderna. Então, são lugares políticos e cívicos muito interessantes para a gente pensar como, de uma maneira mais ampla, elas definem ou são espaços importantes de observação, a gente entender como que essa discussão, que é uma discussão muito anterior e propriamente intelectual em torno das noções de pobreza, de caridade, de merecimento, como que esse programa político, ele, na verdade, é objetivado historicamente. Então, nesse sentido, acredito que a história das Santas Casas de Misericórdia seja importante justamente como um efeito, mas não em si como uma possibilidade de compreensão que seja em si mesmada. E eu gostei muito, Renato, desse objeto que a gente escolheu, que nós captamos através dessas duas imagens conjugadas, né? Primeiro, porque é um objeto móvel, não é? Então, diferente de ser exibido, hoje ele está no museu, mas não é? A gente sabe que ele era levado publicamente em procissão e visto em frente e verso. E só isso já quer dizer muita coisa em termos de comunicações de imagens e de valores muito importantes nessa sociedade, como você está colocando também. E me chama a atenção porque a frente do pendão ela é muito ocupada por personagens institucionais, né, que representam instituições, a realeza, cargos institucionais eclesiásticos, não é? E outros representantes sociais. E tratando um pouquinho da realeza, que sei mais, não é? A justiça é uma das virtudes mais caras, né, de várias realezas europeias, mas é também um atributo régio, saber perdoar, não é? E, portanto, justiça sem misericórdia não funciona, né, por si. E como você comunicou a imagem do preso ali, né, é muito significativa. Mas como que esses lugares institucionais eles precisam também do verso, né, que é esse suporte moral e de muita importância para a própria configuração da monarquia portuguesa num tempo em que política e religião andam completamente imbricadas. Eu acho que isso é muito importante que você tem dito, Rodrigo, justamente porque as misericórdias elas vêm de um processo da Baixa Idade Média, né, em que a caridade, o auxílio aos pobres, isso é uma herança direta do franciscanismo, o auxílio aos pobres é uma virtude cívica e uma virtude política. Isso significa dizer que no interior do programa político das cidades, da Civitas, ou seja, aquilo que organiza a vida política e social das sociedades, das comunidades da Baixa Idade Média, ela é transposta no século XVI para os estados, para um programa dos estados, né? Para uma agenda política dos estados. E isso é uma virtude que é exortada quase à exaustão no século XIV por uma literatura que não é apenas moral, mas é uma literatura política. Então, nesse sentido, não é possível pensar a época moderna, né, numa separação entre Estado e religião, mas como um todo, um totum teológico-político que organiza esse modo de fazer política, que é necessariamente um modo de fazer política misericordioso, caritativo. Que ótimo, né? Nós temos muita dificuldade, né, normalmente, de captar esse mundo no qual uma monarquia católica não funciona completamente sem instituições como a da misericórdia. E falando de instituições, né, e tentando caminhar um pouco agora para o Império Ultramarino Português, o historiador Charles Boxer, né, que tem vários livros, né, um dos primeiros a nos fornecer uma visão de conjunto desse chamado Império Marítimo Português,
ele comenta, né, e muitos sabem, que as câmaras de cada núcleo urbano e as casas de misericórdia eram os dois grandes pilares desse chamado Império Português. E eu gostaria de colocar essa questão para saber se você concorda com ela, especialmente no que diz respeito à América Portuguesa, e aproveitando a oportunidade que você nos contasse como funcionavam concretamente as casas de misericórdia, se elas eram muito diferentes entre si ou havia um padrão comum, não é? Enfim, gostaria de te ouvir sobre isso. Bom, esse é o artigo mais importante, ali, na verdade, é um capítulo de livro mais importante para uma verdadeira mudança na historiografia sobre as misericórdias, justamente porque o século XIX, ele na verdade, separa a caridade da política e reserva à caridade um espaço absolutamente apolítico, e sem importância, o que tem impactos historiográficos significativos, porque as pessoas não conseguem entender que não é possível pensar política sem pensar uma política religiosa. Então, frequentemente, a gente consegue observar que as instituições de caridade parecem, para uma certa historiografia, um programa menor, ligado a um aspecto pessoal, individual, que é um erro, que seria um erro pensar assim. Então, veja, o artigo do Boxer, que sai em 1969, o capítulo é um capítulo muito importante, porque ele recupera, em alguma medida, dá dignidade ao tema, ao objeto, em termos institucionais, mas, como eu havia dito, né, as Santas Casas elas são devedoras desse programa cívico, dessa religião cívica que emerge na Europa no século XIV, sobretudo a partir da tratadística franciscana, e elas entendem que esse programa é um programa que diz respeito ao bem comum. Esse programa cívico é um programa que está diretamente ligado à construção do bem comum. Então, as instituições de auxílio aos pobres são instituições necessariamente políticas. É interessante pensar isso justamente porque o Boxer recupera esse elemento fundamental para a análise, embora eu ache que, de um modo geral, um dos efeitos, e claro, não tem nada a ver com o Boxer, mas um dos efeitos deste artigo acabou sendo uma relação um tanto separada entre câmaras e misericórdias, quando, na verdade, elas precisam ser entendidas como uma espécie de elemento indissociável daquilo que se entende como um programa político desejável. Ou seja, é preciso incorporar esse debate no interior das discussões políticas, né? É isso que o Boxer, de alguma maneira, constata e consegue ver como que esse programa, que é um programa político-cívico, ele se estende para os diferentes espaços do domínio português, né? Então, todas as comunidades criadas pelos portugueses se imaginam como repúblicas que se organizam em termos de uma agenda em torno do bem comum, da produção do bem comum. E as misericórdias são parte inegociável desses lugares, né? Então, elas estão na África, elas estão na Ásia, elas estão na América, naturalmente, e num conjunto, e isso que me interessou desde o início, num conjunto mais amplo, elas têm algo a comunicar em termos políticos, justamente porque elas são uma espécie de objetivação de um debate mais amplo e anterior, que é um debate intelectual sobre o papel da pobreza ou a importância da pobreza e da caridade como elementos de compreensão desse exercício do poder. Você me perguntou, são diferentes? E o Boxer ainda é uma reflexão útil? Em primeiro lugar, são muito diferentes. Acho que é possível dizer que existe uma especificidade colonial, poderíamos dizer, depois eu desenvolvo isso, e
e o artigo do Boxer é fundamental, o texto do Boxer continua sendo fundamental, embora eu faça algumas ressalvas, não ao artigo, mas às interpretações que vieram dele, né, porque, efetivamente, as Santas Casas são importantes lugares de identidade portuguesa, mas elas funcionam em termos devocionais, em termos confraternais e em termos de serviços muito diferentes. Então, elas são muito diferentes. Veja, as funções da misericórdia na Ásia são muito diferentes daquelas e a maturação, o desenvolvimento e o ritmo daquele que vai ser observado na América. E isso está ligado justamente à capacidade de apropriação, de adaptação do repertório caritativo que se sedimenta, que se organiza em torno desse programa político, ou seja, as Santas Casas de Misericórdia todas fazem referência à caridade como um princípio que norteia, mas as atividades e a dinâmica é completamente distinta porque elas funcionam, em boa medida, como instituições, eu diria, de identidade portuguesa, mas uma identidade portuguesa, sobretudo cristã velha, e, enfim, dentro daqueles moldes que todos nós conhecemos, cristã velha, hiperelitista, composta por homens, exclusivamente homens, e isso significa dizer, então, que eles são muito hábeis em se apropriarem desse repertório intelectual da caridade para os seus próprios interesses. Então, do ponto de vista institucional, as Santas Casas na Ásia são instituições muito importantes na movimentação de dinheiro, na movimentação de fortunas que são levadas até Portugal via doações caritativas, né? Porque isso é um princípio fundamental da boa república, né, ou do império, e no caso americano isso funciona um pouco diferente, sobretudo a partir da segunda metade do século XVII. Então, pela dinâmica das Santas Casas, em alguma medida é possível compreender também a dinâmica do império. As misericórdias na África, em alguma medida, são misericórdias muito modestas e circunscritas a pequena elite que está nesses lugares. Então, isso é um ponto muito importante, né? Um ponto de observação muito importante para o que me interessa, que é justamente entender quais são as apropriações desse discurso ou dessas reflexões que tem nessas instituições lugares muito importantes e uma dinâmica muito importante ligada à teologia moral, ao direito, à política, num sentido mais amplo. É muito interessante porque você sublinha, não é? Tentando compreender melhor essa assertiva seminal do Boxer, que a misericórdia em si, ela representa, né, e a sua existência em várias cidades do reino europeu e das praças ultramarinas, isso atesta um valor fundamental, né, estruturante, dessa sociedade portuguesa e católica da época moderna, mas isso não quer dizer que as colorações locais, não é, de cada casa de misericórdia, reinol ou ultramarina, sejam diversas e possuam matizes diversos, justamente por conta dessas diferentes realidades regionais, não é? E, sim, pode falar. Não, é só porque as Santas Casas são necessariamente instituições locais de poder ligadas à monarquia desde o princípio, né? E isso significa que elas não têm um programa mínimo de serviços a serem prestados. Isso é muito importante, porque se a gente pensa em termos institucionais, elas se orientam pelo Compromisso de Lisboa, que é fixado no início do século XVI, mas elas podem se apropriar de uma maneira um tanto elástica
desse repertório de ações, e essas instituições elas preveem, então, formas de atuação muito distintas. Não são todas que têm hospitais, não são todas que têm nenhum... Aliás, não é necessário que haja um serviço mínimo. Então, veja, as Santas Casas são lugares importantes, e são lugares muito importantes sob vários aspectos. Eu poderia chamar a atenção para o fato de as Santas Casas serem, no Império Português, um caso paradigmático em relação ao caso europeu, porque elas integram no seu programa de ação aquilo que se entende como um repertório específico da pobreza, porque a pobreza não é a pobreza material, né? A pobreza material é um dos elementos, mas não necessariamente o mais importante, um dos elementos de observação daquilo que se entende por pobreza. Então, as Santas Casas de Misericórdia, elas integram, ao longo da época moderna, todos esses serviços, né? Então, no Império Espanhol, há aqueles que cuidam só dos cativos, há aqueles que cuidam só do enterro dos mortos, há aqueles que cuidam das órfãs. As Santas Casas centralizam isso, né? Então, elas juntam todos esses serviços e, em boa medida, proíbem, inibem que outras irmandades façam esses serviços. Eu posso dizer, o serviço do enterramento no Império Português, quem faz são as Santas Casas de Direito, embora não fossem só elas. O que isso significa? Isso significa que, do ponto de vista local, as elites têm uma grande margem para definir exatamente o que se entende por pobreza, né? Para definir e, em alguma medida, se apropriar desse discurso mais amplo da caridade, para definir localmente quem são aqueles, ou quais são os grupos, ou os grupos que têm acesso aos benefícios daquilo que a gente poderia dizer de uma maneira mais ampla, né? Há vários trabalhos nesse sentido, daquilo que a gente poderia dizer ou se referir em relação à cidadania no século... O que é a cidadania no século XVII, por exemplo? Basicamente entendida aqui como uma cidadania que tem uma dupla hierarquia, que é uma hierarquia do mundo da política civil, uma hierarquia civil, mas é uma hierarquia também moral, canônica, orientada pelo direito comum. Você estava falando há pouco, né, justamente sobre essa relação entre as elites e os considerados inferiores, né, a definição de critérios que norteiam, né, a própria conceituação de pobreza, do auxílio, e como que, por outro lado, né, dependendo da localidade, as câmaras assumem funções de emprestar dinheiro, e não necessariamente a grupos carentes, não é? E, portanto, né, mas com uma função agregadora em toda a parte. E acho que isso coloca, então, o objeto, né, não mais apenas o pendão, mas o objeto de estudo da Casa de Misericórdia como passível de discussão por juristas, não é? Teólogos também, e estou aqui, por exemplo, né, com o livro do historiador do direito Antônio Manuel Espanha, que frequentemente aparece nas nossas entrevistas, num curso que ele proferiu há vários anos na Universidade Federal de Minas Gerais, aliás, de onde vem o Renato na sua graduação. E nós conhecemos os trabalhos do Antônio Espanha, né, sublinhando o caráter paradigmático da norma do direito, né, como sendo extremamente pertinente para que nós compreendamos melhor essa sociedade portuguesa do antigo regime, tanto no reino quanto no além-mar. Então, estamos tratando agora da relação entre a norma e a praxis, né, ou a prática, né? E o Renato também tem uma prática, né, desculpem aqui o trocadilho, de um pesquisador de história social. Então, eu acho que é a pessoa ideal para conversar conosco sobre como, em relação ao tema das casas de misericórdia e da pobreza, né, que o subjaz, se dá essa relação entre norma e prática no Império Português. Enfim, Renato, fique à vontade. Bom, uma pergunta ampla. Bom,
o problema da pobreza no cristianismo, ele é um problema do século IV da Antiguidade Clássica, né, que se organiza um programa voltado para o problema da pobreza. Então, a pobreza, né, e os pobres são, desde a patrística, constituem, então, um problema político central da agenda cristã, né, e que vai ser normatizado no Código de Justiniano, vai ser pensado pelos patriarcas, vai ser pensado por Santo Agostinho primeiro, depois São Tomás de Aquino. Então, porque os pobres, né, os trabalhos do professor Peter Brown têm mostrado nos últimos anos como que os pobres constituem, ou é a partir da pobreza que a legitimidade dos bispos é possível de ser implementada depois, no início do cristianismo, né? Então, veja, a questão do pobre e da pobreza, né, ela permeia não apenas os debates morais, mas os debates jurídicos, né? Sobretudo a partir do avanço do direito natural e da doutrina dos direitos naturais a partir do século XII. Isso significa dizer que isso tem implicações muito, muito importantes naquilo que a gente entende como a praxis sobre os problemas da pobreza, né? Sobretudo porque os pobres constituem grupos de tutela específica, na verdade, não são exatamente, como que eu posso dizer, Rodrigo, não são exatamente os financeiramente pobres, mas são aqueles que dependem, em alguma medida, daquilo que se entende como necessidade, né? Então, veja, no século VI, os pobres, sobretudo, os dois principais grupos de pobres, são aqueles que constituem aqueles que estão fora dos círculos da família cristã, que estão fora da autoridade do pater, que são as viúvas e os órfãos, né? Então, e isso produz uma linguagem, né? A linguagem da pobreza produz o vocabulário da pobreza, ele é pré-figurado desde a antiguidade clássica. E isso é muito importante para a gente entender que, na verdade, ele não é propriamente um programa econômico. Aliás, ele não é nada econômico a princípio, e isso significa, então, que o professor Antônio Manuel Espanha é uma figura importantíssima nesse sentido, porque consegue compreender que, em termos intelectuais, existe uma reflexão anterior que em alguma maneira, que as pessoas só agem porque foi pensado antes, né, em termos intelectuais. Então, eles, tanto no direito civil como no direito canônico, se pensam as figuras da pobreza, ou se elabora uma semântica em torno das figuras da pobreza que vai dar origem a um conjunto finito, mas aberto, de apropriações da pobreza a partir do século IV, né? Então, e que se organiza de maneira muito, muito diferente a partir do século XII. Então, isso significa que os trabalhos do professor Antônio Manuel Espanha, mas eu penso aqui também nos trabalhos do professor Giacomo Todeschini, né, que tem trabalhado especificamente com o problema da pobreza, ele vem mostrando como que esse léxico da pobreza ele é necessariamente histórico e passa por uma série de torções ou de reorganizações em termos de atuação, em termos de forma de organização do repertório, que acabam declinando em leis, em instituições, em práticas, mas, de um modo geral, o denominador comum dessas reflexões é a compreensão da pobreza como um espaço por definição político, né? Um espaço legítimo na medida em que ele faz parte daquilo que se entende como uma comunidade cristã, ou seja, a pobreza ela é um dado da natureza ou um dado das condições, ela é resultado de uma série de causas que são causas naturais e são causas também ligadas à providência divina, mas o que se espera da comunidade de fiéis, entendida aqui
dentro de um todo que une, portanto, direito civil e direito canônico, o que se espera da comunidade de fiéis é necessariamente que ela seja capaz de compreender as deficiências, a imprevisibilidade da vida e oferecer como contrapartida a misericórdia. Mas, veja, você tem, na época moderna, nas regiões coloniais, há um elemento muito, que a gente poderia dizer de conservador, mas de conservação na própria noção de pobreza e de caridade, né? Os escravos são objetos específicos e vão ser incluídos nesse programa a partir de uma perspectiva muito específica, que não pressupõe qualquer noção de igualdade ou qualquer noção de controle ou de tratamento mínimo em relação a essas pessoas, né? Que são a simples constatação de que são pessoas não nos autoriza a dizer que são pessoas de pleno poder, tal como a gente entende hoje, como o que é as características que formam um indivíduo. Então, indígenas e africanos vão ser incorporados nesse repertório da pobreza de maneira muito específica, a partir de categorias previstas no direito canônico de forma muito específica. Penso no trabalho do professor Thomas Dove, que tem colocado justamente esse aspecto fundamental dos indígenas. Por exemplo, a incorporação dos indígenas via direito comum se dá, sobretudo, a partir da figura dos miserabilis persona, né, que é uma categoria muito específica no interior do direito canônico e civil, do direito comum, que é reapropriada no século XVI para incluir esses grupos, que são grupos de inferiores, e que constituem um vocabulário muito diverso, muito múltiplo, muito heterogêneo, que acabam constituindo mais tarde aquilo que se poderia chamar de pobres, mas eles não são exatamente pobres no sentido do século XVI, eles são figuras da inferioridade, figuras da humanidade diminuída, que estavam previstas também no direito comum europeu, né? Podemos pensar nos rústicos. Os rústicos são necessariamente figuras dignas de compaixão, justamente em grande medida pobres, justamente porque elas não são capazes de compreender perfeitamente a mensagem divina. Os indígenas vão ser incorporados também sob o qualificativo ou a qualidade de rústicos, ou seja, aqueles que não dominam a verdade, não dominam plenamente os desígnios da mensagem cristã. A caridade é uma instituição, uma linguagem vulgar dessas populações, né? O rei, quando se solicita ao rei qualquer privilégio ou qualquer prerrogativa, se solicita uma esmola, ou seja, é preciso que o rei tenha compaixão, e essa linguagem está nos nobres também, né? Ou seja, as demandas dos nobres são solicitadas em torno do vocabulário da pobreza. E essa ubiquidade do vocabulário da pobreza é muito importante para a gente entender que, efetivamente, não é possível entender economia, não é possível entender política, não é possível entender nada do mundo social ou mesmo padrões retóricos do século XVI se a gente não levar em consideração o caráter eminentemente vital que a desigualdade tem como força criadora nessas sociedades. Não se pressupõe qualquer princípio de igualdade para além do pertencimento à fé. É o contrário, é a desigualdade que é a força criadora. Então, não existem classes, ou a gente não pode falar de classes, ou classes de pobres, não é uma classe num sentido marxista propriamente dito, mas é um conjunto mais heterogêneo e acho que interessante de pensar a pobreza. Sem dúvida, Renato. E nessa última resposta, como que você passou aqui pela minha mente várias entrevistas que já aconteceram, obviamente a da Silvia Patuzzi, a da Elisa Garcia, a do Marcelo Vanderlei, que trataram de sociedades indígenas, né, em diferentes partes da América,
e como que a questão da inferioridade, da cidadania, né, e da pobreza, em especial, com um grande potencial agregador e explicador dessa sociedade, ou dessas sociedades, e, em outras palavras, não é, a pobreza é o pressuposto da desigualdade, não é? E como que isso permanece entre nós de maneira diferente, óbvio, até o presente. Agora, isso se reflete também nos livros jurídicos, óbvio, que também espelham, né, esses valores e ainda mais em relação com a religião católica, né? Mas, voltando, né, ao que tínhamos conversado antes, esse pilar e esse potencial agregador, ele assume colorações locais, né? E, nesse ponto, eu queria recuperar aqui o seu trabalho de mestrado, né, publicado pela editora FGV, no qual você se debruçou sobre as crianças expostas em Vila Rica no século XVIII e, segundo a minha recente releitura, né, você alude a uma transformação no tratamento da pobreza no decorrer desse século. E, no entanto, né, esse foi um trabalho escrito por você já há vários anos e, portanto, você também desenvolveu outros percursos de pesquisa, né? Particularmente, nós temos conversado sobre a questão de uma possível secularização do tema da pobreza, no decorrer da época moderna, também ao tema da razão de Estado, né? Isso me interessa muito, né? Então gostaria de te ouvir também sobre isso. O problema da pobreza, né, ou a questão da pobreza, ela entra para o debate vamos dizer assim, de um debate propriamente civil, né, no século XIV. Né? Então, no século XIV, a partir da tratadística franciscana, são eles os grandes defensores de uma inclusão dentro da República, de uma inclusão dos pobres. Né? E são eles que pensam a utilidade dos pobres e o trabalho como o quinhão devido pelos pobres para a produção do bem comum. Isso é muito interessante porque, na verdade, Rodrigo, se a gente for pensar em termos de secularização, a gente poderia remeter ao século XIV e ao século XVI como um primeiro momento que está diretamente ligado a uma produção de literatura civil, né, propriamente dita, em torno do governo dos pobres, e a gente poderia pensar no Juan Luis Vives, que em 1526 publica um texto extraordinário, El Socorro de los Pobres, que é um texto que, pela primeira vez, se organiza ou propõe uma organização civil dos pobres sob o argumento de que não era possível para a cidade, para o bem comum das repúblicas, que não era possível haver tantos pobres e era necessário diferenciá-los do ponto de vista das suas utilidades. Né? Esse é um debate quente que envolve não apenas o Vives e toda a reforma da assistência em Castela, né, enfim, nos Habsburgo, mas é um debate que acontece também no interior da teologia moral, com Domingo de Soto, com Juan de Robles, com uma série de intelectuais, mas o problema da pobreza, né, e os expostos são um grupo específico daquilo que se entende como pobreza, ou seja, pobreza meritória. Aliás, um dos mais precoces, né, como eu havia dito para você, só uma pequena barriga na resposta, essa é uma discussão lá do século VI, sobretudo do século VI, quando o Código de Justiniano reconhece nos enjeitados uma figura ou figuras dignas de compaixão ou figuras dignas de misericórdia, são por excelência pobres meritórios. Então esse tema é recuperado muito precocemente, antes mesmo de uma série de outros temas, por exemplo, antes mesmo dos hospitais, né? Os expostos são objetos de atenção antes mesmo dos hospitais, no caso português.
e eles são um grupo específico daquilo que se entende por pobreza. E Botero coloca, né, já no fim do século XVI, ou recupera essa agenda, fazendo uma referência direta à importância política da população como um elemento para um elemento essencial para a soberania do rei, né? Então esse debate, o debate em torno da pobreza e dos pobres, ele assume uma dimensão que é impressionante na literatura da razão de Estado a partir do século XVI, de fins do século XVI e no século XVII inteiro, que vai ser fundamental, por exemplo, para as reflexões do Manuel Severino de Faria, em Portugal, do Duarte Ribeiro de Macedo, que é um grande diplomata que vai pensar também o problema da pobreza e da utilização também da mão de obra como um elemento importante para ser pensado pelos estados. A literatura arbitrista, que emerge na Espanha, sobretudo no fim do século XVI e no início do século XVII. Então, todas essas reflexões colocam um problema que, como eu havia dito, é um problema que está no cerne da discussão dos estados a partir do século XVII, né? E vai ser recuperado no século XVIII por Dom Luís da Cunha e por toda a geração pós-1750, pelas reformas do século XVIII, né? E na segunda metade do século XVIII esse tema emerge a partir de outras reflexões, que são reflexões sobre o Estado polícia e sobre a necessidade de aproveitar a população. Então, os expostos são um público, por definição, um público muito importante, inclusive nas reformas que Pombal faz na segunda metade do século XVII, na Misericórdia de Lisboa, colocando os expostos como um público fundamental, estendendo a partir de 1783 a obrigação, ou recomendando a extensão das rodas dos expostos em todo o Império. Então, veja, a minha pesquisa, naquela época, ela se voltava, sobretudo, para entender, porque eu havia ficado muito impactado pelas petições, né, das pessoas que falavam assim: eu sou um pobre, eu sou roto, meu filho se encontra roto e nu, então eu preciso de auxílio. E é muito interessante ver como é vigorosa essa forma de performance, não? Ou seja, esse repertório de performances em relação à pobreza, que vai ser retomado com toda a efetividade na segunda metade do século XVIII. Então, a segunda metade do século XVIII, no Império Português, é muito importante para aquilo que a gente entende como secularização da pobreza, mas não só no Império Português, no Império Espanhol, na França, na Itália, em diferentes lugares. Eu me identifico muito com esse tipo de argumentação que você colocou agora, Renato, porque, no fundo, você está mostrando, olha, há movimentos anteriores de secularização, de consideração mais da pobreza no mundo, em outras palavras, mas isso não exclui que a religião, né, que o transcendente sejam aspectos altamente importantes dessa mesma sociedade. E, portanto, a gente aprende, assim, né, a construir análises menos unívocas, né, e menos simplificadoras. E creio eu que por isso é que a época moderna ela é mais rica, porque ela é cheia de ambiguidades e as análises muito simplistas perdem um pouco, né, toda essa riqueza na tentativa de construir um processo mais estável, né, e monolítico. E, para concluir, né, estamos, então, tocando num tema que acaba se refletindo em livros de manuais ou didáticos, né, que é como que nós divulgamos essa pesquisa, essas investigações,
como que nós nos comunicamos, nós, enquanto historiadores, nos comunicamos com a nossa sociedade sem banalizar o processo histórico. Você atualmente é diretor de uma editora universitária, você trabalhou como editor da revista Tempo durante alguns anos, atualmente faz parte do quadro da atual gestão da ANPU, da Associação Nacional de Professores Universitários de História. Eu queria te ouvir, essa é a última questão, sobre a divulgação da pesquisa histórica no Brasil. É simples assim, mas alguma coisa você pode comentar. Difícil, Rodrigo, é desafiador, mas, bom, veja, eu acho que, do ponto de vista editorial, né, e do ponto de vista estratégico, acho que a divulgação de história ou em história precisa ser assumida como um papel ou uma das possibilidades da profissão. Na pesquisa em si, precisamos aceitar de uma vez por todas que precisamos comunicar a história, porque, afinal de contas, toda história é história do tempo presente, num sentido mais rigoroso do termo, porque, efetivamente, como você disse, é fundamental que a gente entenda que não é possível pensar o Brasil do século XXI sem pensar a América Portuguesa do século XVII. E acho que, para os sentidos mais imediatos, depende do interesse de cada um, mas acho que para os sentidos mais imediatos, a história pode ser um instrumento muito importante de leitura do mundo, junto com a filosofia, com a literatura, com as humanidades em geral. Então, eu entendo que o papel da divulgação das ciências humanas seja fundamental, porque é um conhecimento que nos qualifica e nos complexifica, e entendo que isso deva estar na agenda, na nossa agenda, porque, basicamente, eu estou falando de um conhecimento cientificamente orientado, né? E no momento em que a ciência vem passando por tantos questionamentos, eu acho que é muito importante que reflexões qualificadas sejam dadas ao público, né? Ao público que se interessa ou ao público que nem sabe que se interessa, para que as pessoas consigam ter uma visão mais complexa daquilo que a gente entende como passado. Então, vejo a reflexão histórica como um grande desafio, um desafio de linguagem. É fundamental entender que o conhecimento em história há vários níveis de conhecimento, ou vários níveis de divulgação em história, ou vários níveis de reflexão. A divulgação em história é também uma divulgação que deve pressupor um público heterogêneo, níveis diferentes de divulgação, mas entendo que ela deva ser uma agenda incontornável para todos nós, não apenas a partir da tentativa de sínteses mais amplas, né? Ou seja, sair dos estudos de caso para tentar produzir reflexões mais substantivas sobre o passado, mas também pensar uma necessidade, pensar o diálogo entre esse público, esse grande público que se interessa por história, né? A gente vê história sendo utilizada ou sendo lembrada de diferentes maneiras, com diferentes usos. Então, é muito importante que a gente entenda a divulgação da história como um esforço absolutamente legítimo, bem-vindo e necessário para a construção de uma compreensão mais complexa daquilo que a gente chama de realidade, né? Perfeito, Renato. Muito obrigado. Eu acho que nessa entrevista nós tocamos em temas muito importantes no passado e no nosso presente também, como a relação da pobreza com as ideias de justiça e de misericórdia, e estamos tentando, por iniciativas como essa, dessas entrevistas, tornar as nossas pesquisas mais em diálogo
com o nosso próprio tempo, o nosso próprio mundo, né? Acho que é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui, e a sua pesquisa de ponta toca em temas muito relevantes, que merecem ser problematizados e também divulgados. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo.